Vamos nos colocar em pé. Cumprimente o irmão que está do seu lado. Diz que bom que você veio. A Deus toda a honra, toda a glória. Você está no lugar certo, querido. Você está no lugar certo, na hora certa. Efésios capítulo 2, versículo 14, nos diz que Jesus nos traz a paz. E é interessante que Agostinho, lá no século V, escreveu em Confissões: criaste-nos para ti, uma oração que ele escreveu: criaste-nos para ti, o nosso coração só encontra descanso quando estamos em ti, quando nós repousamos no Senhor. Então, queridos, nós estamos no lugar certo. Aqui é o lugar onde o Senhor vai alinhar o nosso coração. Aqui é onde o Senhor vai alinhar as nossas vidas e as nossas intenções e as nossas motivações. Então, queridos, com o coração alegre, cheio de expectativa, que você possa mesmo, em nome de Jesus, celebrar aquele que vive, amém? Te adorar, te entregar nosso louvor. Sobre o trono sempre estarás, pois tu és o Rei dos Reis. Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Oh, oh, oh. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. No louvor, a transformação, revelando o seu querer. Ouça o som, correntes quebrarão, o mal não suportará. E a igreja declara, vai! Louvor profético nós vamos entoar, nós te adoramos e tua glória descerá. Com alegria para sempre celebrar. Somos livres sim, em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. E a igreja canta junto com a gente, vai assim, ó. Louvor que vai, pós chuva cai. Profetiza isso sobre a vida do seu irmão, vai. Que vai, a chuva de bênçãos do Senhor está aqui neste lugar, amém? louvor que vai, pós chuva cai. Louvor que vai, pós chuva cai. Eu vou gritar, celebrar, e Rei da Glória pode entrar. Vamos te entregar o nosso melhor louvor. E a igreja declara, vai! Vamos cantar, bem mais alto, qualquer outro. exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Sai do chão, igreja! Vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro. Exaltar, gritar, pular, ao nome sobre todo nome. Aleluia! Santo é o teu nome, Senhor. Nós te bendizemos, ó Pai, maravilhoso, poderoso. Em celebração ainda, continue. E as palmas.
fosse, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Levou o nosso fardo, todo o meu pecar. Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Eu viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. E as mãos. Levou nosso fardo, todo o meu pecar. Ele triunfou, sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Se você pode, celebra a presença dele neste lugar. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Eu viverei, viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Olha as palmas aqui, ó. Com as mãos pra cima, vem assim, ó. Esse é um ambiente de cura. Esse é um ambiente de adoração. Porque o Senhor está aqui, igreja. Deus é vencedor e dissipou as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo.
cantaremos grande é o Senhor. Aplauda o Senhor, igreja. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo, por favor, fique atento. Have to ask ourselves, are we leading for the right reason? We're called to see potential in people when others only see problems. We're called to see hope when others only see chaos. If you have a strong voice, jump in there, not only for yourself, but to advocate for the next person. Every generation can lead. Am I right? If you want to change things, you've got to change the right things. Disruption is not a threat, it's an invitation. Don't be afraid to go places no other leader has been. The role of leaders is to do the hard work in ourselves so that we can inspire and equip others to be the hero of theirs. Do what leaders do. Leaders change the world. Mais ou menos por volta de 53 anos depois de Cristo, o apóstolo Paulo estava preso. E de dentro de uma prisão, ele escreve uma carta aos filipenses pedindo para que a igreja encontrasse alegria. E ele mesmo havia encontrado alegria e o segredo para estar contente em qualquer situação. De onde vem essa alegria? De onde vem essa certeza de encontrar satisfação e felicidade mesmo em meio aos piores problemas? É o que nós veremos no nosso estudo da carta de Paulo aos Filipenses e eu convido você a vir estudar com a gente na Escola do Discípulo. O curso é completamente gratuito, mas as vagas são limitadas e nós começamos agora no dia 20 de outubro. Então faça já a sua inscrição pelo site da igreja ou pelo nosso aplicativo e venha estudar com a gente na Escola do Discípulo. Que Deus abençoe você. No dia 7 de outubro, uma segunda-feira, das 10 às 17 horas, no calçadão da Primeira Batista, o Projeto Nova, projeto social de nossa igreja que atende mulheres e crianças vítimas de violência sexual, realizará o Bazar do Nova, edição especial do mês da criança. Você pode servir de 3 maneiras: doando itens em bom estado para venda, como roupas, calçados, acessórios, sendo um voluntário nos preparativos e realização do bazar. Para isso, entre em contato pelo número 999748271 ou prestigiando o nosso evento e seguindo as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e informações. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe. E aí, gente, todo mundo super de Deus aí, sim ou não? A gente quer conhecer você que está aqui e que talvez não esteja passando, de repente está passando pela cidade, de repente é de outra igreja e veio sábado aqui, não sei. Bom, enfim, a gente queria conhecer nossos convidados, nossos visitantes. Se você é um visitante, eu sei que hoje tem uma galera lá no retiro, que é o retiro dos jovens ali, né? Nosso retiro e tal. Eu sei que você não pôde ir, está aqui, mas ainda assim pode de repente ter alguém aqui, um convidado, um visitante. Tem alguém por aí? Tem alguém por aí? Tem alguém por aí? Já entrei. Fica em pé um pouquinho só. E aí, gente, vamos aplaudir essa galera aí. Olha que coisa. Só deixar entrar visitante bonito, né? Dá um abraço nessa pessoa aí, vai aí, diz pra ela o quanto ela é importante. E eu vou dar um tempinho aí para você levar um papo, conversar com essa pessoa, saber o nome dela, quem sabe oferecer um pequeno grupo para ela estar junto. Vamos aí.
É isso aí, todos são muito bem-vindos e você que está aí, que é nosso convidado, nosso visitante, conte com a gente para tudo. Inclusive essa pessoa que atendeu você, está conversando com você, de repente pode até te arrumar uma grana hoje, né? Brincadeira, mas pode dar de repente, né? Gente, nós vamos ter no próximo mês aqui, 7, 8 e 9 de novembro, uma conferência que é demais, cara, é simplesmente demais. E eu sou apaixonado pelo assunto liderança, porque eu creio que líderes realmente, eles transformam cenários. É verdade, você está num lugar que de repente está acontecendo um problema, e de repente chega alguém que olha aquele problema, e onde todo mundo está vendo o caos, ele vê uma solução. É incrível, né? Mas eu também creio que todos nós temos um nível de influência, e que todos nós podemos mudar alguma coisa. E o Summit desse ano tem muito a ver com isso que eu estou te falando. De repente você, e nós vamos ver depois mais para frente também, você não sabe exatamente assim, mas como assim? Como é que eu posso liderar? Como é que eu posso fazer algo que mude ao meu redor? Venha ao Summit. Você aprende cada coisa maravilhosa a respeito de transformar cenários, de transformar circunstâncias, situações, de gente que você às vezes fala assim, não, mas será que vai acontecer isso? Será que essa pessoa consegue? Olha, ela é simples, olha, ela está no lugar onde ela está, olha. Pois é, mas realmente o Summit vai falar com você, eu tenho certeza, e vai ser super de Deus para você assistir o Summit. Se você não fez a sua inscrição, é só entrar no 1b.org.br/summit e fazer a sua inscrição, ou no nosso app. Se não abaixou, entra lá na loja da Apple, do Google e baixa o nosso app. E aí você faz a sua inscrição através lá do seu app. O investimento é muito baixo para o nível dos palestrantes. Tenho certeza que você jamais teria uma conferência com tantos palestrantes assim, por menos de $1.000, $1.500, né? Ou para dar uma palestra, né? Agora, todas essas juntas realmente demais. E no Summit você tem a oportunidade de ter aquela facilitação, onde você aprende como aplicar aquilo, porque o Summit é algo muito prático. É algo que realmente você pode praticar quando você sair dali. No outro dia você pode estar pondo em prática. Amanhã, 10 horas da manhã, é hora de Tadel. Tadel. Se você é um líder de célula, se você é um líder em treinamento, se você é um líder de missões, você tem de estar no Tadel, é imperdível. Aliás, a atmosfera do Tadel é demais, gente. Eu vejo aqui também, fico impressionado, sou muito apaixonado pelo domingo, 10 da manhã, aquela hora em que todos os líderes da igreja estão reunidos para aprender muito de Deus. Mesmo que você não seja líder, talvez eu falando, você fica, mas como será que é isso? Venha, você vai ver o que eu estou falando. Amanhã, um clima 10, uma atmosfera apaixonante, vibrante, de líderes que se reúnem para juntos poderem passar a visão a limpo, né? Falar sobre coisas que estão acontecendo, se realinhar diante daquilo que Deus quer para cada um de nós. Amém, galera? Bom, agora nós vamos louvar ao Senhor, é isso, né? Não vim com papel aqui, cara, olha aí que beleza. Hoje eu estou meio perdido aqui, né? Mas nós vamos cantar e nós vamos trazer nossos dízimos e as nossas ofertas. E você vai trazer isso com muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita alegria, muita alegria. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não é aquele que vem assim, a igreja fica insistindo, o pessoal aí pede muito dinheiro, tá bom, vou lá dar. Isso aí não está com nada, né, gente? Realmente, quando você entende que isso é um investimento, que você está fazendo em algo grande, em algo que vale a pena investir. Quando você já entregou sua vida para Jesus e você diz para Ele assim, Jesus, eu vou dar tudo para o Senhor, inclusive o que eu puder ofertar para que o teu trabalho cresça, para que mais pessoas conheçam esse amor que eu conheci, eu vou fazer. Gente,
A gente teve a conferência missionária aqui alguns dias atrás, isso ainda arde no meu coração. Percebeu o quanto de projetos que a igreja desenvolve no presídio, nos hospitais, em bairros carentes, trabalho com mulheres em situação de risco, crianças em situação de risco, enfim. Eu ficava vendo aqueles projetos, digo, gente, está acontecendo aqui dentro, vale a pena investir. E aí, quando eu invisto com muita alegria de investir no reino do Senhor. Então, enquanto nós estivermos cantando, traz o seu dízimo, traz a sua oferta, investe naquilo que você acredita. Os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Declare: Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Tu és digno, Senhor. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer.
Aleluia. A palavra nos revela a Deus como um Deus forte e poderoso, amém? Nós podemos ver na palavra de Deus quando Ele chamava aqueles que eram escolhidos para realizar algo na história. Moisés, como exemplo, Jeremias, eles olhavam para as suas limitações. E muitas vezes, nós temos algumas impressões, o que o Senhor nos escolheu, que Deus tem um propósito para nós. Mas a primeira coisa que nós olhamos é para as nossas limitações. Eu não tenho tempo, eu trabalho assim, eu estudo assim. Mas é interessante como Deus se revela a homens e mulheres de Deus na história. Ele não chega e fala assim: olha só, eu acredito em você, você é demais, você tem potencial, tenha pensamento positivo. O Senhor se revela nele. Quando Ele chama, Ele fala: olha, eu sou, te enviou quando te perguntarem. O Senhor tem chamado uma geração, o Senhor tem te dado uma identidade. Nós somos filhos de Deus e cada um de nós fomos criados com um propósito. E o Senhor já tem colocado em seu coração algumas coisas e volta e meia isso volta à sua mente, mas você olha para as suas limitações como se fosse você a fazer algo para Deus, quando na verdade é Ele que faz em você e através de você. Nessa noite, permita que o Espírito Santo te dê entendimento a respeito de quem você é, de quem Deus é e o que Ele quer fazer através de você. Aleluias. Quem sou eu para que o grande me receba assim? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecado, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia, Deus. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nos guia na tua presença, Senhor, para fazermos a tua vontade, para fazermos a tua vontade, Senhor. Aleluia. Permita, queridos,
que o Espírito Santo possa te guiar em toda a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Busque amar o Senhor acima de todas as coisas. Busque amá-lo de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o seu entendimento, porque você é escolhido para viver na perspectiva do reino de Deus, amém? Aleluia, Senhor. Perspectiva do reino nos leva a viver, Senhor. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Graças a Deus, nós somos filhos dele, amém? Pode se assentar aí. Sabe, a fé, ela faz algumas coisas fora do comum. Quando você acredita em algo, acontecem coisas assim muito diferentes na sua vida. Mas quando você acredita de verdade, né? Não é aquela fé assim, não, eu acho que eu posso fazer isso. Se bem que às vezes lá no comecinho, ou quando você passa por algumas lutas e dificuldades, você até pensa em desistir. Mas quando você está com aquela fé que foi implantada em você por Deus, diante de algum desafio, geralmente você vai fazer coisas sobrenaturais. Eu não sei se quem aqui assistiu um filme que chama O Menino que Descobriu o Vento. Quem assistiu O Menino que Descobriu o Vento? Bastante gente até. Você que não assistiu, assiste, que é muito legal. E aquele garoto, numa circunstância bem difícil, né? Numa parte da África, onde ou estava chovendo muito, ou parava, e aí ficava seca muito tempo. E aí a agricultura era muito prejudicada e as pessoas começavam a passar fome. Onde naquele lugar algumas pessoas que podiam vazavam dali e outros ficavam sem reação. Aquele garoto começou a pensar em coisas que ele podia fazer para mudar aquela circunstância de fome e de dor. E ele fez. E ele descobriu, eu não vou fazer aqui um spoiler, né, porque senão você quer assistir, fala, você já contou todo o filme, beleza, então eu não vou mais assistir. Não, mas é muito legal o que ele fez, porque ele acreditou em algo. E ele lutou contra pessoas, ele lutou contra circunstâncias, e aí você assiste o filme e você vê o que dá no fim. Mas eu queria mostrar para você sobre um vídeo que foi passado em um summit, que fala sobre isso. Que fala sobre a pessoa pensar, porque hoje nós vamos abordar fé talvez de uma maneira como você ainda não ouviu antes. Porque quando se fala em fé, talvez você diga assim, você se lembre assim daquelas pessoas, como aquele cego que ficava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava, Jesus, filho de Davi. E o pessoal, para de gritar, você acha que Jesus vai ouvir você? Mas aquele homem tinha tanta fé que Jesus podia
curá-lo da sua cegueira, que ele continuou gritando. E quando Jesus chega perto dele, pergunta assim: o que você quer que eu te faça? Mas você imagina que pergunta, né, gente? Mas aquela pergunta de Jesus tinha a ver com o que a gente vai falar hoje. É óbvio que Jesus sabia que o cego estava gritando por ele, para que Jesus pudesse curar a cegueira. O que um cego de nascença que grita e que sabe que Jesus fazia milagres, estava passando por ali, o que você acha que ele ia pedir? Ah, Jesus, eu quero escutar. Escutar, ele já escutava. Mas a pergunta de Jesus, ela é uma pergunta que quer ir ao fundo do coração daquele homem, para despertar algo e para ensinar, não somente a ele, mas para todas as gerações que se interessassem ou que chegassem até ele aquela história, para mostrar qual é o resultado da fé de verdade. Da fé que é depositada em alguém que realmente pode fazer isso. Veja que em outras vezes que Jesus se encontrava com as pessoas, quando elas pediam algo que era realmente tipo impossível para o homem, ele perguntava assim: você acredita que eu posso fazer isso? O que Jesus estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer que fé não é fé em qualquer coisa. Ele estava dizendo assim: você acredita em mim e que eu posso fazer isso por você? Então não é só fé na fé, é fé em alguém. É fé que tem uma natureza, é fé que realmente tem um motivo, uma razão. Este homem que você vai ver agora, ele foi movido através de um bate-papo que ele teve com a família. Veja o que ele passou a acreditar e o que aconteceu com a visão que ele teve porque acreditou em alguma coisa. Vamos ver. Hoje, Deus quer falar com você a respeito de fé que move vidas, ou da fé que move a sua vida a fazer algo que não é exatamente, talvez, só o que você, no seu mundo de conforto, pensou em fazer. O que Deus quer para você envolve fé, mesmo porque sem fé é impossível agradar a Deus. E nós vamos descobrir isso hoje, nesta palavra. A fé que move vidas está em Hebreus, no capítulo 11, e eu vou ler agora o primeiro versículo, ou os 3 primeiros versículos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. E aí a gente vai ver 3 aspectos dessa fé. A natureza dessa fé que move vidas, o testemunho que dá essa fé que move vidas e a razão que existe na fé, nessa fé que transforma, que muda vidas, que move vidas para fazer algo. A natureza da fé, qual que é a essência da fé, está no primeiro versículo. Dê uma olhada mais atentamente nesse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, vou ler mais devagar, presta atenção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Muito bem, vamos dar uma mergulhada primeiro, e aí depois para aplicar, no sentido das palavras. Há 3 palavrinhas aqui muito importantes. A primeira é a própria palavra, fé, que no grego é pistes, que pode significar também fidelidade. É uma convicção da verdade de algo que no Novo Testamento é uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança e fervor santo nascido da fé
e unido com Ele. Está ali, eu peguei o conceito da natureza da fé de Strong, porque eu achei muito interessante. Veja só, é uma crença, é uma convicção que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus. Então, quando a Silvinha ela ministrou aqui, ela diz assim que geralmente Deus não chega para você e tenta lançar pensamento positivo. Olha, acredito em você, olha que você vai, olha você, não. Mesmo porque, quando Deus chega ao homem, Ele sabe que o homem está num estado em que ele não pode acreditar em si mesmo, porque ele olha para dentro de si e ele percebe que ele não consegue fazer muitas coisas que ele gostaria de fazer. Ele não acredita em si porque ele põe em alguma coisa, olha, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero agir assim com a minha esposa, eu quero agir assim com o meu esposo, eu quero agir assim com os meus filhos, eu quero agir assim nos negócios, eu quero fazer isso, eu quero ser uma boa pessoa. Mas, de repente, ele se vê fazendo coisas que ele não gostaria de fazer. E também é verdade que tem algumas coisas, não vou fazer isso, isso é mal, isso não é legal, mas por que vem esses desejos e acaba fazendo alguma coisa que ele não gostaria de fazer? E se Deus falasse para a pessoa, não, olha, eu acredito em você, a pessoa diria, mas como? Nem eu mesmo acredito em mim. Por isso que a fé não trabalha apenas em tentar levantar a autoestima de alguém, por mais que isso seja bom. E eu não estou negando que isso seja bom, e eu acho que tem uma ciência que trabalha, tem uma ciência que trabalha com isso, de ajudar a pessoa com relação à sua autoimagem, a como ele se enxerga, ok. Mas o que eu estou dizendo aqui, nesse texto, nós vamos ver história de pessoas que alcançaram um relacionamento com Deus e o resultado desse relacionamento com Deus é que eles começaram a se ver de maneira diferente e começaram a perceber que Deus poderia usá-los para fazer coisas muito diferentes. Coisas que mudariam a realidade de quem estivesse ao seu redor. E o tamanho da coisa não depende de como eu e você enxergamos o tamanho de uma transformação que foi, mas do poder de Deus operando na vida de uma pessoa para transformar. Se aquilo acontece apenas com uma pessoa, já é uma grande coisa. De você, já é algo grande, de você poder ajudar e abençoar uma vida só. Mas nós vamos ver aqui no capítulo 11, que justamente a fé de verdade vem do relacionamento do homem com Deus. Porque Deus vai em busca do homem e se revela aquele homem e começa uma relação que vem por causa do amor de Deus, por causa da graça de Jesus que alcança, e aí então Deus ministra na vida daquela pessoa a fé. E a fé é um dom de Deus, né? A fé, está dando problema esse microfonezinho, então tá. A convicção de que Deus existe é necessário. Tá lá. Convicção, continuando a explicação desta palavrinha, fé. É a convicção de que Deus existe e é o Criador e governador de todas as coisas, o provedor e doador da salvação eterna em Cristo, seu Filho. Certeza de que Deus é fiel, leal, alguém em que se pode confiar. Você percebeu a natureza da fé? A fé não é acreditar assim. E olha, gente, mais uma vez eu dizer, eu acho que o ser humano tem um grande potencial. E mesmo um ser humano que negar Deus, dizer assim, eu nego Deus, eu não acredito em Deus, eu sou um ateu, ele pode realizar muitas coisas só pela sua mente, só pela sua capacidade de ser humano. Sim, Deus deu uma grande capacidade ao ser humano. Mas o que eu estou falando aqui é algo que vai além disso tudo. É de você encontrar-se com a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu em Deus. Então, quando você desenvolve essa fé não é apenas uma fé de que eu tenho um grande potencial e que através desse potencial eu vou realizar grandes coisas, não. É algo que
vem como uma revelação de Deus para a sua vida, que você começa a acreditar que o Deus que criou os céus e a terra, Ele se importa com você, que o Deus que criou os céus e a terra, Ele enviou Jesus para viver na sua vida, Ele entregou o seu próprio Filho para morrer numa cruz, para poder ter relacionamento com você. Quando você começa a acreditar que você não conseguia se relacionar com Deus, e não conseguia viver totalmente a vida que Deus tinha para você, porque você não conhecia esse Deus amoroso que enviou o seu Filho para morrer por você. Agora, você começa a fé, quando a graça entra na sua vida, e a fé de Deus é ministrada, você começa a ver Deus exatamente do ponto de vista de quem Ele é na palavra. E aí você percebe, puxa, olha aqui, o Deus que é o governador de tudo, o criador de todas as coisas, o sustentador de todas as coisas, Ele enviou o seu Filho, Ele morreu por mim, e agora o Espírito Santo habita em mim, e eu não vou mais agir na força do meu poder, mas eu vou agir no poder de Deus. Isso é fé. Não é fé na fé, acredita que vai acontecer, acredita que vai acontecer, acredita que vai acontecer, acredita que vai acontecer, e pode até acontecer. Tudo bem, mas aqui há algo maior envolvido. E quando você põe o seu fundamento, quer dizer, a sua vida fundada na fé, porque a palavra aqui é justamente isso, é o ato de colocar ou estabelecer sob base, fundação, aquilo que tem um fundamento firme. Esta palavra significa, que vem depois do fundamento, que é esperar, onde é colocado esse fundamento, a sua esperança é colocada nesse fundamento, é uma esperança com alegria e com completa confiança. Quando a fé é ministrada, nós vamos ver a seguir, quando a fé é ministrada na sua vida, você a coloca como fundamento. Qual fundamento? Que o Deus que governa o universo, que o Deus que criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, Ele se importou comigo, Ele enviou o seu Filho, e eu me descobri em Deus. Agora eu sei quem eu sou em Deus, eu creio, essa é a minha fé. Eu sou quem Deus diz que eu sou, porque eu descobri quem Ele é. Então você firma a sua fé nesse fundamento, você tem convicção daquilo, de que Deus está ali, que Deus é por você, e que você agora não anda mais segundo as suas próprias forças, você agora é alguém poderoso em Deus. Você coloca a sua vida nesse fundamento. Aí você começa a esperar coisas que você não está vendo, e você tem uma alegria completa e tranquila. Você sabe que você está numa sala de espera, onde realmente aquilo que você está esperando vai de verdade acontecer. Não tem jeito de não acontecer. E este é o seu fundamento. Se ainda não ficou claro, pode deixar que a hora que chegar o testemunho da fé, vai ficar mais claro ainda, mas eu vou continuar aqui, olha só. Ele está dizendo então que esta fé, que é um relacionamento de Deus com o homem, do homem com Deus, essa fé que é colocada no Deus que é o Criador e sustentador de todas as coisas, que se importa com você, que enviou Jesus, que morreu por você, agora você está nele, o Espírito dele habita em você. Essa fé em que você fundamenta a sua vida, te faz esperar com alegria e completa confiança. Ela não é algo que você diga assim, bom, mas vamos experimentar, vamos ver se está certo. Não, ela já é uma prova, ela é uma convicção. A palavra é exatamente essa, de algo que é provado ou testado. É uma realidade presente que só é conhecida pela fé. Quando você começa a andar, a caminhar com Deus, e você se relaciona com Deus, a sua vida vai mudando cada vez mais. Porque Deus não decepciona, sabia? Bom, você já deve saber, se você já andou com Deus um pouquinho, você sabe que Deus não decepciona. Quando você às vezes pensa que Deus não está te ouvindo, ou que Deus não fez algo, puxa, como que Deus aconteceu isso aí? E você vai diante dele com coração sincero e com muita liberdade, diante do Pai de amor, você pergunta, Deus,
eu preciso entender isso aqui. Sabe o que você está fazendo? Desenvolvendo fé. Desenvolvendo fé, porque quando há algo que você não entende muito bem, você sabe de alguém que entende todas as coisas. E você vai até ele buscar entendimento. E mesmo que você não saia de lá com todas as respostas que você estava procurando, você sai de lá com a firme convicção de que Deus continua ali e que Ele pode todas as coisas. Isso é fé, é esse relacionamento. E enquanto você vai vivendo essa vida, você percebe que isso é uma prova. Não é uma coisa que a pessoa pensa assim, mas vem cá, como é que você pode ter certeza? Eu posso ter certeza porque eu conheço meu Deus. Eu ando com Ele, eu conheço, eu já vi o que Ele fez na minha vida. É como Jó, que certa vez, ele disse, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, quer dizer, eu ouvia de um Deus que pode todas as coisas, eu ouvia de um Deus que realmente podia fazer coisas maravilhosas, mas depois de que eu passei tudo que eu passei, você sabe que Jó passou muitas dificuldades e lutas por dentro, por fora, com a saúde, perda de filhos, perda de bens, e tudo mais, ele, depois que passou isso, depois que ele passou todo esse sofrimento, que ele disse para Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, o Senhor era uma teoria para mim, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, eu tenho certeza quem o Senhor é, depois de ter passado tudo que eu passei e saber por que eu venci. Às vezes a gente faz uma leitura lá desse texto de Jó, quando a mulher dele chega para ele, porque Jó era assim, ele tinha primeiro perdido os seus bens, depois ele perdeu os seus filhos, depois ele perdeu a sua saúde. Jó tinha doença por todo o corpo. Para se coçar, você imagine uma cena, eu sei que vai ser até meio coisa assim, mas você imagina uma pessoa que pega um caco de telha para se coçar. Jó não tinha feridas, Jó era totalmente uma ferida. Nesse estado, a mulher de Jó, que devia ser palmeirense, chega para ele e diz assim para ele, Jó, está lá no texto, primeiro eu vou te citar a mulher com esse perfil, que a gente enxerga. O texto, a maior parte dos textos em português diz assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó vira para sua mulher e diz, você está louca. Você está louca. Se eu recebi todos os bens que eu tinha, os filhos que eu tinha, as riquezas que eu tinha, eu vivi aquela vida tipo de boa que eu tinha, e eu vivi em Deus, agora que eu não tenho mais nada, eu não tenho mais os bens, eu não tenho mais os filhos, eu não tenho mais nada, por que é que eu vou desistir de viver? Vou fazer isso que você está falando para eu fazer. Só que há uma outra interpretação para essa história. Há um Jó que está ali caído, perdido, e ele está ferido, com a sua saúde totalmente debilitada, sofrendo muito. A mulher dele se aproxima e vê o estado de Jó. Uma outra maneira de olhar se você visse alguém que você ama muito, num estado vegetativo talvez, e você sabia que só tinha ali dores, e dores, e dores, e dia após dia só dores. Você já não ouviu histórias de pessoas que chegaram já, quando tinha algum parente nesse estado, e disse assim, Deus, olha, se o Senhor quiser curar, cura logo, mas se não, leva. É tão difícil vê-lo sofrer tanto. Você já ouviu gente falar isso? A ideia é essa, da mulher que se aproxima de Jó, e a palavra é Barak no hebraico. Barak significa bênção. Então, ela diz, Jó, Barak, Yahvé, o Deus, o termo que está ali, ela diz, abençoa a Deus, quer dizer, agradeça a Deus pelas bênçãos, e depois pede para Ele para morrer. Porque é difícil você continuar desse jeito, Jó. Você entendeu como fica diferente? Aí então,
a resposta de Jó então vai soar diferente. A resposta de Jó não vai soar então, se é desse ponto de vista, que eu creio que é, ela não vai mais soar assim: mulher, você está louca? Como é que eu vou falar isso para Deus? Está doida, é? Amaldiçoar a Deus? Não. A resposta de Jó é o seguinte: mulher, quando você conhece a Deus através da fé verdadeira, você pode ter uma vida de boa, tranquila, com muitos bens, muitos filhos, e vai estar tudo bem, você vai querer continuar vivendo. Mas também, quando você tem fé e sabe que Deus está ali, mesmo no estado em que eu estou, eu quero continuar vivendo. Jó não desejou a morte naquele momento. Você entende? Quando você... A fé que eu estou dizendo para você aqui, não é aquela fé em que tudo vai ficar bem. E é tanto verdade que eu vou te dizer, essa carta é a carta aos Hebreus. Essa carta, quando ela foi escrita, aquelas pessoas estavam passando por um momento muito difícil. Porque ela não é uma carta que foi escrita logo depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou. Ela não foi, ela foi uma carta que foi escrita alguns anos depois. E a igreja tinha assim uma esperança: Jesus vai voltar, entendeu? Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. E ele vai livrar. Por que eles estavam querendo tanto que Jesus ia voltar? Porque ele ressuscitou e prometeu que ia voltar. E eles esperavam que era naqueles dias. Então eles ficaram assim: tomara que volta, porque eles viam o quê? Os judeus, seus próprios compatriotas, porque eles haviam convertido, os judeus perseguiam eles. E aí então também, eles sofriam tanta perseguição, que eles ficavam assim perdidos, não sabiam para onde ia, porque os judeus inventavam coisas para os romanos, e muitos que se convertiam, que eram de uma família que não era convertida, aquela família, quando via que eles se convertiam a Jesus, muitos eram deserdados, eles perdiam posses, eles perdiam bens, e outros ficavam à margem, porque ninguém dava, que tinha muita gente que perdia o emprego, que perdia muitas oportunidades na vida por causa de sua fé em Jesus. E aí eles estavam passando dias apertados. Então eles começaram a procurar lance de revelação de anjos, por isso que lá na carta ele diz: Jesus é superior aos anjos, você fica procurando esse negócio de anjo, tem Jesus, ele é superior. Vocês ficam procurando nas religiões de mistério, porque tem alguns que estavam lá na igreja, mas eles também buscavam as religiões de mistério, porque parece que a fé deles não estava resolvendo o problema deles. E aí eles começaram, então eles estavam sofrendo muito. Quando essa carta aos Hebreus foi escrita, foi justamente para mostrar: olha, não importa o momento que vocês estão passando, busque a Deus, que em Jesus vocês vão ter forças para passar por qualquer tipo de dificuldade. Você está entendendo o que é fé? Sabe por quê? Porque muitas vezes passaram a ideia para você, talvez, de fé, que fé é aquele elemento mágico, que tudo que eu tiver sofrimento, eu vou orar com fé em nome de Jesus e vai passar. Pode ser que não aconteça isso. Eu não estou dizendo isso para você não acreditar que o que você orar em nome de Jesus vai acontecer. Não, não é isso. Eu estou dizendo para você que fé não é uma varinha de condão para evitar sofrimento na sua vida. Que fé é o firme fundamento daquilo que você não está vendo, mas que você crê porque você tem um relacionamento com Deus. E você sabe que aconteça o que acontecer, Deus está ali com você. Aconteça o que acontecer, você vai ficar firme nesse fundamento. Aconteça o que acontecer, você sabe que a vida não termina aqui, que leve e momentâneas são as suas tribulações. Você fica firme na fé, não por causa das circunstâncias, mas porque Deus está presente. Você percebe? E aí, feito esse fundamento, eu só quero ler um texto que está lá na Bíblia, a mensagem, que foi traduzido assim: o fato essencial da existência
é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Você entendeu? Você não usa da sua fé para ganhar coisas para si. Ganhar dinheiro, ganhar casa, ganhar isso. Exercita a fé, exercita a fé. Ok, creia que você vai prosperar, creia que você, sei lá, vai realizar todas essas coisas que você deseja. Mas fé é muito além disso. A fé que ele está relatando aqui é a fé que faz a vida ter significado. Como o juiz, que estava lendo com as filhinhas dele, uma vida com propósito, e a filhinha pergunta, pai, você fala de uma vida com propósito, mas qual é o propósito da sua vida? Meu irmão, a grande questão, e eu vou perguntar aqui de novo, é, a sua fé tem feito o que na sua vida? Vou perguntar de novo. A tua fé tem movido você para onde? A tua fé está fazendo você viver de que maneira? Eu estava vendo aqui o testemunho na conferência missionária, que não me sai da cabeça, do pastor Arley Afram. Ele é um homem que ficou 8 anos escravo do crack, andando como um mendigo na Cracolândia, nas ruas de São Paulo. 8 anos. Deus o alcança e o transforma de uma maneira sobrenatural. Pergunte a qualquer psicoterapeuta se é possível livrar alguém que fica 8 anos escravo do crack. Na maior parte das vezes, essa pessoa morre. Só que quando ele foi alcançado por Jesus, ele creu em Jesus e a vida dele mudou. A vida da esposa dele, a família dele foi restaurada. Sabe o que ele quer fazer agora? Ele quer anunciar esse Jesus que pode transformar a vida dos caras. Sabe aquele jeito doidão que ele falou, que achou um cara na rua que parecia com a vida anterior dele, o cara estava lá, e ele pegou o cara e falou, você quer mudar de vida? Eu quero o cara. E ele já pôs o cara dentro do carro e foi a mulher dele gritando dele lá. Por quê? Porque estava com todos os vidros fechados, e aquele homem cheirava mal, mas muito mal mesmo, mas ele não estava nem aí. Sabe por quê? Porque o que Jesus fez na vida dele o levou a enxergar a vida de uma maneira diferente. Era um homem que já tinha tido dinheiro, posição, era um empresário de sucesso. Mas quando ele entrou lá no lixo do lixo do lixo da vida, e Jesus o resgatou, ele percebe que agora a fé dele transformou o modo de ele enxergar a vida. A tua fé tem movido você a fazer o quê? Ou você acha que a fé é apenas uma coisa para se usar? Fé é qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Eu vou te provar isso no testemunho da fé. Porque existe uma fé que a pessoa tem, que as pessoas olham para ele e falam, você acredita nisso? Se você não me contasse, eu não ia perceber. Mas existe uma fé que muda, quando as pessoas olham para aquela pessoa e dizem assim, uau, cara, o que aconteceu com você? Sim, porque a palavra fé, olha só o testemunho da fé. Ao escrever que os antigos obtiveram bom testemunho, lá no texto, o autor coloca o verbo obter no tempo e modo de forma a indicar que foi Deus quem deu o testemunho acerca deles. Foram homens e mulheres antigos que receberam recomendação divina por sua fé. É como se Deus olhasse para alguém e falasse, ei, vocês aí, sabe sobre ele aqui? Deus, vou testemunhar a respeito dele. Eu conheço a vida dele melhor do que qualquer um de vocês, e eu quero dar um testemunho dele. Não foi alguém que viu a transformação na vida dele, deu o testemunho dele, foi o próprio alguém assim, de carne e osso. Mas foi o próprio Deus. E aí ele pega alguns testemunhos, você quer ver? Se é testemunho da fé, onde é que cabe testemunho da fé aqui? Dá uma olhada, Abel.
no versículo 4 ele fala sobre Abel. E fala que foi pela fé que Abel fez isso e que ele venceu. Só que não há nenhuma indicação da razão porque o sacrifício que Abel foi oferecer e que Adão foi oferecer. Porque foi o lance assim. Abel, os filhos de Adão e Eva. Abel e Caim, Caim e Abel. Eles foram oferecer um sacrifício ao Senhor, lá no culto deles. Foram lá, trouxeram. Aí Deus aceitou o sacrifício de Abel e ele não aceitou o sacrifício de Caim. O que tem a ver com fé isso, gente? Presta atenção sobre fé, para isso entrar dentro de você mesmo. O que é que tem a ver Deus convocar Abel e contar a história do sacrifício, um que foi aceito e outro que não foi aceito, com fé? Então, a gente não sabe por que, então, um sacrifício foi aceito e outro não. O único indício é que foi dito a Caim que, se procedesse bem, ele também seria aceito. O que sugere que tinha muito a ver com a atitude do coração e o estilo de vida de Abel. Em outras palavras, o problema não estava no conteúdo da oferta, mas no coração e na vida do ofertante. Aí você fala, o que isso tem a fé? Eu fiquei perguntando, o que isso tem a ver com fé? Onde é que prova a fé aqui? Porque fé, eu penso assim, fé do que teve aquela mulher com fluxo de sangue, com 12 anos ela sofria com aquele fluxo de sangue, ela foi meio que rastejando e tocou nas vestes de Jesus e disse assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Ela teve fé, e foi curada. Para mim, fé é isso. O que essa experiência tem a ver com fé? O que a gente estava comentando antes, gente. Quando você diz que acredita em algo, aquele algo transforma a tua vida. Você vive segundo aquilo que você crê, independente das coisas que te aconteçam. Então, a fé de Abel em Deus fazia com que ele vivesse uma vida de acordo com a vontade de Deus. Isso é fé. Enoque, ele foi um cara que foi trasladado. Enoque tinha tanta intimidade com Deus, que a Bíblia diz que ele andou tão junto com Deus, que de repente não se viu mais ele. Deus se agradava tanto. Deus é tipo assim, sabe aquele amigo que você tem prazer de estar junto com ele? Você fala, meu amigo chegou, meu amigo está aqui, tal. Deus tinha tanto prazer, mas tanto prazer com a amizade de Abel, que ele falou assim, quer saber, Abel, você nem precisa morrer, cara. Enoque, falando de Abel, ainda bem que você falou, cara. Era isso, eu só estava fazendo um teste com você, para você estar prestando atenção, entendeu? Então, aí o Enoque era mas tão amigo de Deus, que Deus falou, cara, você não vai nem morrer. Vem aqui para o céu logo. Você precisa você agradar a Deus desse jeito? É por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso é fé. Ele andou com Deus, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus antes de ser trasladado. Isso é fé. A fé mudou Enoque de tal maneira que ele tinha prazer de andar junto com Deus, e Deus teve tanto prazer de andar com ele que ele nem morte enfrentou. O que dizer de Noé? Noé, eu não sei se você entende muito bem o que é o lance que aconteceu com Noé, que não tem nada a ver com os filmes que fizeram de Noé, pelo menos esses últimos assim. Então, é o seguinte, Noé era um cara que Deus chamou ele e falou assim, ô Noé, chega aqui, você vai fazer um lance para mim. Eu estou vendo que a humanidade inteira, ela se desviou, se desgarrou, e ela está cometendo tantos erros, que eles mesmos vão terminar matando um ao outro, se acabando. Então, antes que isso aconteça, eu vou eliminar esses homens da terra. Só que eu olhei para você,
olha aqui, ó. Eu olhei para você, Noé, e percebi que você é um cara que está afim de viver uma vida conforme minha vontade. Isso é fé. Sabe, é o que ele acredita, muda a vida dele. O que é sua fé? A sua fé tem te transformado? Ou você acha que a sua fé é só para você usar uma varinha de condão para você conseguir o que você quer? A fé de Noé, quando Deus falou com ele, olha, Noé, então vou fazer o seguinte, vai chover. Gente, o interessante é que chuva daquele tipo que ia chover nunca tinha se visto. Noé não conhecia o que era isso. É importante dizer isso para você. Não se conhecia uma chuva daquele jeito. Mas por causa do relacionamento de Noé com Deus, ele simplesmente agia assim, ó. Eu não sei o que é isso que você está falando. Mas como eu sei quem o Senhor é, eu creio. Uau! Olha aqui, presta atenção, isso que é fé. Olha, eu não sei o que é isso que o Senhor está falando. Mas porque o Senhor que está dizendo, eu acredito, eu creio. Eu não preciso ver. Por isso que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas você já tem prova que aquilo vai acontecer, porque foi Deus quem disse. Fé é mais sobre relacionamento com Deus, sobre o que vai ou não vai acontecer. Então Noé acreditou. Nenhuma outra coisa poderia ter levado Noé a fazer o que fez, senão a fé. Ele teve fé suficiente para salvar a si e a sua casa. Observe que a palavra fé ocorre 2 vezes nesse versículo 7. Se você observar e estiver lendo aí, você vai ver. Olha o que um comentarista bíblico falou de Noé, que eu achei muito interessante, trouxe para vocês. William Newell escreveu, quando Noé entrou na arca, havia a mesma convicção do fato da vinda do dilúvio que ele tinha durante os anos de construção da arca. Deus tinha falado. Aquilo era tudo que estivera antes na sua mente. Ele nunca olhou para o céu. Ele nunca olhou para o céu. Fé é a convicção de coisas, mesmo quando elas não são vistas. Noé não estava vendo o tempo fechar para construir a arca, porque ia demorar muito tempo para construir a arca. Ele não estava vendo um sinal, ele não pediu nada, ele não viu, não sabia da história de algo que aconteceu assim antes, seria algo inédito na história. Mas para ele se movimentar, para até pegar o material para construir a arca, ele só fez. Você imagina as pessoas passando por ali, né? Você tentou imaginar as pessoas? Elas começaram a passar por ali. Ô, não, e aí, cara, o que você está fazendo aí? Não, mano, eu estou construindo aí um navio grandão. Ah, sim. E esse navio, não, ele vai ser bem pesado, bem grande. Vou trazer animais e tal. Ó, Deus vai trazer juízo sobre a terra. É bom você ficar esperto, arrependa-se. Quem sabe Deus tem misericórdia de você. E o pessoal, entendi. Espera aí, não é? Você está construindo uma arca num lugar onde não tem... Você está construindo uma arca num lugar onde não tem água para levantar essa arca. E você acredita que vai acontecer de descer tanta água do céu, ninguém tinha visto isso antes, que aí essa arca vai flutuar. Legal, não é? E de certo, aqueles produtores de grandes eventos que tinha naquela época, eles começaram a convidar as pessoas, né? Gente, levo você para um cara que está construindo um negócio fora do comum. Ele acha que vai vir chuva, ele está construindo um negócio monstruoso, é grande demais. Vamos lá, eu te levo lá, me dá aí uns $10 e eu vou ser seu guia turístico. E aí chegou lá, já tinha pipoqueiro, já tinha toda a galera ao redor vendendo coisa tal, né? Olha isso com seu óculos 4D e tal, aquela coisa toda. Veja esse maluco do Noé. Só que o Noé, ele simplesmente continuava fazendo o que ele estava fazendo, apesar de parecer um doido, porque ele tinha relacionamento de fé com Deus. Isso é
fé. Isso é fé. A fé de Noé testemunhou com uma coisa que ele praticou. A fé, ela tem uma razão, porque você fala assim, mas qual a razão para Noé fazer isso? A razão é que ele cria em Deus. E aquilo era uma realidade concreta na vida dele, porque ele se relacionava com Deus. Ninguém precisava dizer, Noé, então prova que esse Deus existe. Ele diz, não, eu sei que ele existe porque eu me relaciono com ele. Eu não preciso provar alguma coisa desse tipo. Ao contemplar a origem do mundo, que é o que o texto diz, né? Cadê o texto? Cadê o texto? Vai lá. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, olha, pela fé entendemos, quer dizer, eu entendo, a minha razão fala comigo, que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Não existia nada e Deus disse, haja e houve. Ao contemplar a origem observável da natureza, o escritor reconhece a necessidade da fé. Se a explicação fosse restrita a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. Para que ter fé num negócio que você está vendo? Não precisa ter fé, é só você constatar. Mas as palavras pela fé, entendemos, demonstram que o conhecimento não é independente da fé. Eu creio nesse Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, então eu creio em algumas coisas que você não pode crer. Mesmo porque aquilo que parece que é tão provado, não é tão provado assim, não é verdade? Não sei se você já viu uma entrevista de um cara lá da USP, que ele fala sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo, que ele fala sobre camada de ozônio, e ele vai desmentindo um monte de coisa, que eu mesmo fiquei pensando assim, eu falei, uau, eu pensava tanto que isso era verdade, o cara que manja disso tanto, não existe prova nenhuma sobre isso. E ele desfaz até a teoria do aquecimento global, e ele diz que faz dezenas de anos que a comunidade científica mais séria não acredita mais nisso. Quer dizer, que aquilo que é tão... que para mim, ou talvez para você também, parecia tão comprovadamente científico, se descobriu que não tem nada de ciência disso. E tem gente que fala assim, cara, você acredita que existe um Deus, que aí Ele, com a sua palavra, criou os mundos? Cara, olha ao seu redor, as coisas não são criadas assim, elas não surgem do nada. Então, como é que as coisas surgem? E aí, essas pessoas... elas criam algumas teorias sobre criação, que nem eles podem provar que é verdade. Cientificamente isso é impossível. Deixa eu dizer uma coisa com você, eu aprendi com um cara, ele é cientista, assim, mas ele não é pouco cientista. Ele fez uma faculdade aqui no Brasil, depois ele foi fazer outra lá na Inglaterra, e ele foi muito bem, fez pós-graduação na Inglaterra, depois ele se tornou doutor em medicina nuclear. Hoje ele é instrutor, pelo menos há pouco tempo ele é instrutor em Harvard. E ele disse para mim assim, pastor, ninguém pode dizer que existe uma tese científica sobre a criação do universo. Ninguém. Nenhum cientista sério vai dizer, segundo as descobertas, a gente chega à conclusão. Não chega, sabe por quê? Tudo isso é uma teoria. Assim como existe a teoria do criacionismo, existe a teoria do evolucionismo, existem várias outras teorias dentro de outras teorias. São teorias. Não se dá para repetir o fato, não se dá para comprovar nada. Então, por que as pessoas acreditam em determinadas coisas? Porque alguém chega lá, junta uma porção de fatos, juntam e diz assim, olha, pensa só, desde que o homem começou a jogar, não sei o que lá de carbono, sei lá o que, chegou a jogar isso, como é que o cara falou? Sei lá o que o cara falou.
que tem no desodorante, que tem no escapamento do carro, tal. Desde que o homem, a temperatura começou a se elevar. Aí você parece que cada vez fica mais quente, né? Ainda mais quando você escuta uma coisa dessa, você fica com mais calor ainda. Aí ele junta tudo e você acredita. Por quê? Porque o seu raciocínio criou assim, é verdade, ó, isso aqui aconteceu, é verdade, ó, ele está falando que acontece, tal. Isso é uma forma de raciocinar que colocaram na sua mente. Agora, no que é que não tem razão se eu acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas e que Ele não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas. E foi Ele quem me criou e enviou o seu próprio Filho para morrer por mim e hoje eu tenho relacionamento com esse Deus. A minha fé tem razão de ser ou não? Claro, porque é a minha fé, é o meu relacionamento, onde que está a falta de raciocínio aqui. Então, é isso que ele está falando, olha, existe uma razão da fé, não por causa das coisas que você pode juntar dados e dizer, está pronto aqui, mas a razão da fé está no entendimento daquele que alcança um relacionamento com Deus. E baseado nesse relacionamento com Deus, a sua visão de vida muda. Isso é fé. Já estamos chegando no fim? Duas coisas acerca do relacionamento da fé entre o homem e Deus. Deixa eu passar aqui. Quem busca Deus deve crer na sua existência. Fala, pastor, pirou Não é igual a pessoa vai buscar a Deus e não acredita que Ele existe. Se não acredita que Ele existe, para que Ele vai buscar? Bom, se eu pirei, não pirei sozinho. A Bíblia também diz que aquele que busca o Senhor precisa acreditar que Ele existe. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas são levadas a conversar com Deus, mas naquele estilo aí assim, ó. Será? Ei, se você está aí, se você existe mesmo. É bem verdade que Deus, na sua misericórdia, até atende esse que é sincero e vai buscar para ele, vai buscá-lo e se revela àquela pessoa. Mas o que está dizendo aqui é que quando você chegar diante de Deus, acredite, Ele está ali. Ele está ali. A fé envolve isso, que quem busca Deus deve crer na existência dEle. E quem busca Deus deve saber de seu caráter. Sabe qual é o caráter de Deus? De fidelidade, de bondade, de amor, de compaixão, de misericórdia, de justiça. Você, quando busca Deus, você busca com essa fé? De novo, quero citar a Bíblia é a mensagem. Agora, os 3 versículos juntos. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé, é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. É pela fé que lidamos com o que não podemos ver. Foi um ato de fé que distinguiu nossos antepassados, elevando-os acima da multidão. Pela fé, vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus. O que foi criado e o que podemos ver, veio por meio do que não vemos. Amém? Você quer ter fé? E acha difícil? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar. E a gente vai pedir a Deus que acrescente fé, ou que coloque fé. Não se preocupe, não duvide. A Bíblia diz assim, porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus.
Sabe, Deus tem um caráter tão nobre, tão amoroso e tão bondoso, que Ele não espera que você tenha fé por si mesmo. Essa fé total. E Ele também não espera que momento ou outro você não vá duvidar, porque Ele sabe que nós vamos, um momento ou outro, nós vamos duvidar. Mas o que Ele convida você é exercitar essa fé agora. Chegar diante dEle e dizer: Deus, eu creio, fala comigo. Eu quero ter uma fé que mude a minha vida, que mova a minha vida para mover outras vidas. Essa é a fé que move vidas. A sua vida está sendo movida pelo quê? Você quer servir a Deus ou quer que Deus lhe sirva? Você quer fazer da fé uma maneira de alcançar os seus próprios propósitos e objetivos? Ou você quer que essa fé em Deus mude os seus propósitos e objetivos? A sua vida está valendo a pena? Você fica lá, tal, ai meu Deus do céu, tomara que, mas ainda bem que eu tenho Deus, se alguma coisa não der certo eu vou procurar. Deixa a fé tomar conta da sua vida. Hoje é o dia de você falar assim: Deus, eu quero ter essa fé que muda a perspectiva de vida das pessoas e que fazem com que as pessoas vivam de maneira diferente. Como foi com Abel, como foi com Enoque, como foi com Noé, como foi com Abraão. Fique em pé. Comece a orar. Vamos deixar que Deus faça mais. E faça de novo. E faça mais. Queira ir mais fundo agora, para desenvolver essa fé que muda a sua própria vida, que move vidas a viver segundo o propósito de Deus. Feche seus olhos e comece a orar. Feche seus olhos e comece a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus. Comece a buscar a Deus. Busca o Senhor. Quem sabe hoje uma grande transformação na sua vida vai acontecer. Quem sabe não, em nome de Jesus vai acontecer algo grande, poderoso. Porque se Deus entregou a palavra, se Deus fez isso na palavra, é porque Ele vai fazer agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então deseje de todo o coração, deseje, deixa Deus acrescentar a fé. Eu já vi a sarça arder, não tenho medo. Aleluia. Sei que existe um santo fogo, nós cremos queima nisso. De novo. Queima. Eu já vi o mar se abrir, não tenho medo. Rasgue em mim meu coração, renova a paixão. Quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais dele. E a igreja declare isso juntos. Eu quero mais. Creia, creia, peça, eu quero mais. Eu quero mais do que só ser servido. Eu já vi os teus prodígios, não tenho medo. Eu quero uma vida com fé de verdade. Se te mostras com sinais, tem muito mais. Viga Shekinah descer. Vem Kotó Shekinah, Deus. Medo. Oh Deus. Te aguardo ansiosamente no monte. Quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu
igreja declare isso, diga: eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Declare isso. Eu quero mais, 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 eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Faça disso o seu clamor. Abra os seus lábios e diga: Senhor, nos ajuda a entregar de verdade. Por vezes, ó Deus, eu penso, eu olho para mim e eu vejo quão egoísta eu sou. E eu te busco porque eu estou com aquele problema e Deus pode resolver. E o Senhor, como é um pai amoroso, o Senhor olha para mim e me atende. O Senhor já fez tantas coisas em minha vida, tantas coisas que eu coloquei diante do Senhor, porque creio que o Senhor pode fazer, e o Senhor fez. E o Senhor nunca negou. Como com aqueles 10 leprosos que o Senhor curou a todos, apenas um voltou para lhe seguir. E o Senhor faria de novo, mas aqueles 9 que foram embora, eles não perceberam qual era a razão maior da fé. A maior razão da fé não era só receber cura para a sua doença, para a sua lepra, mas a maior razão da fé é olhar para Jesus, como aquele outro leproso fez. Eu quero te seguir a partir de agora. Eu quero que a minha vida tenha como centro o Senhor Jesus. Essa é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move uma vida. Essa é a fé que transforma o mundo. Porque homens com fé assim, mulheres com fé assim, ó Deus, são usados para transformar, para fazer transformações radicais em seus tempos, em suas histórias. Por isso, ó Deus, agora, como de uma maneira impetuosa, faz o que o Senhor fez tantas vezes, faz de novo, quebranta os nossos corações e infunde esta fé, que nos faz viver por esta fé, que nos faz morrer por esta fé, que muda a nossa própria existência e que nada mais faz sentido se não viver por esta fé. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor Jesus. Faz de novo, Senhor Jesus. Faz de novo, impetuoso. Aumenta o fogo e mostra a tua glória.
Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais, eu quero mais de ti. Ó Senhor Deus, completa a tua obra, porque o Senhor começou essa obra aqui, é fiel, que esse é o seu caráter, para completá-la. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho, Jesus, que está com você em todos os dias até os fins dos tempos. Que o Espírito Santo nos una, trazendo comunhão na fé. Que o poder e a unção do Espírito venha sobre você, e você viva pela fé, e pela fé em Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Vai na graça e na paz do Senhor Jesus.